Salve família! Ele nasceu em um berço de ouro e ostentação, acreditou que o mundo inteiro lhe pertencia por linhagem e desafiou o próprio Estado, até que o império mais poderoso e bilionário do planeta ruísse por dentro. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir as decisões que mudaram completamente seu destino, os conflitos que dividiram sua própria organização e os acontecimentos que colocaram fim à imagem de um líder considerado intocável. Mas atenção, os últimos capítulos dessa história revelam detalhes que poucas pessoas conhecem e ajudam a entender por que tudo desmoronou. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo. Para compreender a dimensão da queda de Ivan Archivaldo, é preciso antes entender o enorme e sombrio poder que o cercava desde a infância. Ele não foi um estrategista do crime que construiu um império do zero. Diferente dos fundadores da organização, não precisou enfrentar a pobreza, a escassez ou lutar nas ruas para sobreviver. Ivan nasceu em 1983, cercado por privilégios, enquanto os líderes viviam escondidos e em constante fuga. Desde cedo, cresceu em um universo de luxo que a maioria da população jamais conseguiria imaginar. Formou-se dentro de um ambiente de influência absoluta e proteção constante. Enquanto os filhos dos grupos rivais enfrentavam um destino trágico, ele vivia praticamente sem consequências. Nunca precisou trabalhar nas plantações clandestinas e já tinha acesso a uma fortuna incalculável. Frequentava clubes exclusivos, colecionava carros esportivos milionários e promovia apresentações particulares com artistas famosos. Cresceu acreditando que tudo tinha um preço e que, quando algo não podia ser comprado, bastava usar o poder para conseguir. Ver autoridades tratando sua família com reverência moldou completamente sua visão de mundo. Ivan passou a acreditar que tudo lhe pertencia por direito de nascimento. E foi justamente essa arrogância que deu início à sua queda. Essa imagem de herdeiro intocável logo seria marcada por uma tragédia. Na primavera de 2004, nos arredores de uma famosa casa noturna em Guadalajara, uma discussão banal terminou de forma devastadora. Integrantes do grupo de Ivan se envolveram em um desentendimento e, instantes depois, seguranças particulares abriram fogo contra as pessoas que estavam no local. No chão, ficaram os corpos de uma estudante canadense e de um cidadão mexicano. O motivo? Nenhum. Apenas a atitude impulsiva de um jovem que acreditava estar acima de qualquer consequência. 2 vidas foram interrompidas e 2 famílias ficaram marcadas para sempre. Houve punição? Houve arrependimento? Nenhum. O caso simplesmente desapareceu pelos corredores de um sistema judicial comprometido. A influência de seu pai, Joaquim El Chapo Guzmán, fez com que provas fossem abafadas e testemunhas permanecessem em silêncio. Depois daquele duplo homicídio, Ivan não passou sequer um dia atrás das grades. Foi nesse momento que sua visão sobre as pessoas pareceu mudar completamente. Passou a enxergar a população comum como se não tivesse qualquer valor. Análises realizadas anos depois apontariam uma enorme dificuldade em demonstrar empatia por aqueles que considerava inferiores. Convencido de que estava acima de qualquer lei, acreditava que a fortuna e o poder de sua família eram uma proteção impossível de ser rompida. Mas até mesmo aqueles que se julgam intocáveis acabam enfrentando o medo. Em fevereiro de 2005, o excesso de autoconfiança o fez cometer uma falha banal, mostrando que, sem a sua escolta particular, ele não era nada. Ao circular por Zapopan, no estado de Jalisco, acabou abordado em um procedimento policial de rotina. Não houve um confronto cinematográfico. Ele foi capturado quase por acaso, portando equipamentos não autorizados e quantias em dinheiro impossíveis de comprovar. A fantasia do herdeiro ruiu. Ivan acabou transferido para a penitenciária de segurança máxima de La Palma, o complexo onde ficavam as figuras mais perigosas do país. É aqui que a realidade por trás da fama se expõe da maneira mais lamentável possível.
Atrás das espessas paredes de concreto, desprovido de seguranças e de malas cheias de cédulas, o suposto Homem de Ferro ruiu por completo. Documentos que vieram a público revelaram um lado pouco conhecido daquela fase. Durante o período em que esteve preso, o jovem chorava durante a noite porque não conseguia lidar com o isolamento nem com a solidão. Seus advogados passaram a atuar como mensageiros, levando os pedidos desesperados de um rapaz assustado até as montanhas de Sinaloa. Ivan reclamava que a cela era fria demais e dizia sentir medo dos outros detentos. Aquele homem que acreditava controlar a vida e o destino de todos demonstrava, no fundo, não suportar enfrentar as consequências das próprias escolhas. Ao tomarem conhecimento da situação, seus familiares reagiram da forma que marcou a atuação da organização, não com argumentos jurídicos, mas por meio da intimidação. Durante 3 anos, uma intensa pressão tomou conta do sistema de justiça. Para muitos, a mensagem dirigida às autoridades seguia a conhecida lógica do aceita ou enfrente as consequências. Finalmente, em abril de 2008, um juiz proferiu uma decisão que revoltou a opinião pública ao alegar falta de evidências consistentes sobre a origem dos recursos. Ivan Archivaldo atravessou os portões de segurança máxima sem responder de fato por seus atos. Na prática, em vez de servir como correção, o período na prisão transmitiu-lhe o ensinamento mais danoso. Ele concluiu que as instituições eram frágeis e voltadas apenas para os desfavorecidos, enquanto a verdadeira influência vinha da capacidade de coagir ou subornar quem quer que fosse. Ele deixou o local com a vaidade amplificada a patamares extremos, determinado a ser infinitamente mais implacável para garantir sua impunidade. Ali surgia a figura que afundaria a nação no caos. O mercado convencional de entorpecentes já não bastava para sua ambição desmedida. Ivan e seus irmãos voltaram os olhos para o futuro do crime, uma nova atividade que hoje devasta populações inteiras, o fentanil. Era o modelo de negócio perfeito para alimentar sua ambição. Já não dependiam das condições do clima nem do trabalho de milhares de agricultores. Bastava obter precursores químicos vindos da Ásia e mantê-los em laboratórios clandestinos. Os lucros eram tão elevados que grandes quantidades de notas de $100 se acumulavam rapidamente. Porém, por trás de cada ganho financeiro, existiam famílias devastadas. As dezenas de milhares de quedas por overdose não tiravam sequer 1 hora do seu sono. Para proteger esse império, Ivan estruturou sua própria força de segurança, um exército particular formado por milhares de jovens armados com fuzis de calibre .50 e equipamentos de padrão militar. Sob seu comando, percorriam as ruas de Culiacán em comboios durante o dia, impondo, na prática, um toque de recolher não declarado. Diferentemente dos antigos líderes, que preferiam permanecer longe dos holofotes, Ivan e seus irmãos faziam questão de exibir sua riqueza. Mostravam carros esportivos, tigres de bengala e armamentos personalizados com acabamento dourado e as próprias iniciais incrustadas em diamantes. Essa necessidade constante de ostentar acabaria se tornando uma das maiores vulnerabilidades do grupo. Em agosto de 2016, após a nova captura de seu pai, Ivan julgou que o comando absoluto lhe pertencia. Guiado por essa vaidade sem limites, cometeu uma falha primária que quase custou a sua vida e a de seu irmão Jesus Alfredo. Organizaram uma comemoração no restaurante La Leche, em Puerto Vallarta, área sob domínio irrestrito de seus maiores rivais, a Organização de Jalisco, liderada por El Mencho. Imagine o cenário de pura ostentação, garrafas de champanhe caríssimas, servidas sem parar, e eles brindando como soberanos do mundo. De repente, à 1 da manhã, a realidade arrombou a porta. Um grupo tático adversário invadiu o espaço com extrema violência. Não existiu qualquer reação heróica. As câmeras de monitoramento registraram o momento em que o poderoso líder paralisou de puro pânico. Os integrantes do grupo o obrigaram a se ajoelhar, com as mãos sobre a cabeça e visivelmente abalado, enquanto sentia a arma apontada para a nuca. Naquele instante de absoluto terror, toda a fortuna acumulada e o enorme aparato armado que possuía em Sinaloa não tiveram qualquer utilidade.
Restava apenas um homem tomado pelo medo, sem saber qual seria o próprio destino. Ivan sobreviveu àquela noite não por estratégia ou habilidade, mas porque antigos aliados de seu pai precisaram intervir para reparar o erro que ele mesmo havia cometido. Foi o próprio Ismael El Mayo Zambada quem precisou negociar diretamente com El Mencho. O objetivo era garantir a libertação dos filhos de seu antigo parceiro. Ao mesmo tempo, El Chapo também intimou El Mencho, pois o filho do chefão de Jalisco estava preso junto com El Chapo. Dias depois, os chapitos foram libertados, mas a imagem de Ivan jamais seria a mesma. O país inteiro assistiu às imagens do suposto líder ajoelhado, dominado e exposto. O impacto na vaidade de Ivan foi tão avassalador que uma fúria paranoica tomou conta dele, fazendo-o prometer que jamais pareceria vulnerável novamente. A oportunidade para exibir sua força distorcida surgiu em outubro de 2019, quando tropas especiais detiveram seu irmão, Ovidio Guzmán, em Culiacán. Ivan já não agia como um articulador, mas como um autoritário ferido focado em provar sua periculosidade. Tomou a decisão mais extrema e terrível: fazer refém uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Em poucos minutos, o caos se instalou. Centenas de veículos adaptados ocuparam os acessos, bloquearam o aeroporto e cercaram instalações estratégicas. A determinação mais vil foi direcionar grupos para os bairros onde residiam as famílias dos militares locais. Ivan fez uma ameaça direta: se Ovidio não fosse solto, o município seria destruído. O governo, diante do risco de uma tragédia envolvendo a população, decidiu autorizar a libertação de Ovidio. Para Ivan, aquilo parecia uma grande vitória, mas essa decisão acabaria marcando o início de sua queda. Ao desafiar o Estado daquela forma, ele chamou a atenção das autoridades de todo o mundo. As autoridades mundiais passaram a concentrar seus esforços em sua captura. O que parecia um triunfo acabou se transformando em uma ilusão que colocaria todo o seu império em risco. Em janeiro de 2023, sob forte pressão internacional, Ovidio foi capturado novamente e extraditado para Chicago. A estrutura de poder de Ivan começou a desmoronar, mas o golpe mais duro viria da própria família. Joaquim Guzmán López, seu irmão de sangue, colocou em prática um plano que surpreendeu o mundo ao entregar El Mayo às autoridades estadunidenses. A ironia desse episódio é evidente. Justamente o homem que anos antes havia ajudado a salvar a vida dos filhos de El Chapo acabou sendo traído por aqueles que um dia protegeu. A entrega de El Mayo desencadeou uma guerra interna de grandes proporções. A ala fiel ao veterano líder iniciou um confronto direto contra Ivan e seus aliados, transformando Culiacán em um cenário de tensão permanente. O império se dividiu, antigos parceiros romperam alianças e importantes comandantes passaram a ser perseguidos. Foi então que Ivan percebeu que o poder não dura para sempre. A sequência de traições o transformou em um dos homens mais isolados e vulneráveis do México. Hoje, o império construído por Ivan Archivaldo dá claros sinais de colapso. Seus irmãos, Ovidio e Joaquim, passaram a colaborar com as autoridades dos Estados Unidos, revelando informações sobre rotas e integrantes da organização na tentativa de reduzir suas próprias penas. A lealdade que um dia uniu a família se desfez. Atualmente, Ivan é alvo de uma recompensa de 10 milhões de dólares, transformando qualquer pessoa ao seu redor em um possível delator. Os dias de luxo, carros esportivos e ostentação ficaram para trás. Hoje, vive escondido nas áreas mais isoladas da Sierra Madre Ocidental, mudando constantemente de esconderijo. Dorme vestido, sempre com um fuzil ao alcance das mãos, temendo a presença de drones que sobrevoam a região. Não pode usar tecnologia livremente, quase não mantém contato com a família e já não confia em ninguém. De um lado, enfrenta a pressão das autoridades. Do outro, convive com a ameaça de grupos rivais e da facção ligada à Zambada, que promete cobrar a traição. O jovem que acreditava ser intocável agora vive preso ao medo e à desconfiança. Herdou um dos impérios criminosos mais poderosos do México, mas sua ambição e excesso de confiança
acabaram acelerando sua própria queda. A grande pergunta que permanece é: Ivan Archivaldo ainda conseguirá escapar ou seu destino já está definitivamente traçado? Antes de encerrar, uma coisa fica clara: no mundo do crime organizado, poder, dinheiro e influência nunca garantem um final feliz. Mais cedo ou mais tarde, as consequências acabam chegando, até mesmo para aqueles que pareciam inalcançáveis. E se você quer conhecer a história de outro personagem que viveu cercado por luxo, fama e violência, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Nele você vai descobrir a trajetória de El Chino Antrax, um dos nomes mais conhecidos do cartel de Sinaloa, e entender como sua ascensão impressionante terminou de uma forma que poucos imaginavam. Clique agora no card da tela e continue assistindo. Nos vemos lá!